Uma boa noite. Pela graça de Deus, nós podemos esta noite estar cultuando ao nosso Deus, né, através desta transmissão. Graças a Deus mesmo por podermos estar e louvar a Ele, agradecer o nome do nosso Deus. Vamos fazer uma oração e começar este culto para que possamos servi-lo a Ele também nesta noite. Querido Deus e amado Pai, grandioso és Tu, ó Deus, e santo é o Teu nome. Nós estamos para Te cultuar, estamos aqui para Te servir. Que Tu venha estar, ó Deus, recebendo a nossa adoração, esteja abençoando a vida de cada jovem que estará ouvindo este culto, ó Deus, recebendo a Tua palavra, entoando louvores ao Teu santo nome, ó Deus. Nesta noite nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Gostaria de avisá-los que no próximo sábado nós vamos ter o questionário já do capítulo 10 e do capítulo 11 de Daniel. E também no próximo sábado vocês também poderão já estar dizendo os versículos decorados, né, do capítulo 11. Né? Basta um versículo que cada um tenha decorado e pode mandar o áudio no grupo mesmo da UJAB. E nesse sábado eu vou lançar para vocês o desafio de colocar quantas vezes aparece a palavra visão no capítulo 10, tá bom? Para que no próximo sábado eu possa ver quem acertou, tá bom? E quem se esforçou para procurar quantas vezes aparecem a palavra visão. E também o nome do anjo que aparece no capítulo 10, tá bom? O nome de anjo que aparece no capítulo 10, vocês também estão desafiados a procurar no capítulo 10 e colocar lá no grupo. E aí eu vou estar anotando o nome de quem colocou e quem acertou, tá bom? E vocês sabem que tem aquela premiaçãozinha no final da gincana, tá bom? Então, estejam se esforçando, estejam dedicados a participar desse desafio também. Tá? Então, nós vamos agora fazer uma leitura da Palavra de Deus. A irmã Gabriela vai fazer uma leitura do Salmo que ela escolheu para compartilhar conosco. Faremos a leitura em Salmo 117, que diz assim: Louvai ao Senhor, vós, todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Boa noite a todos. Vamos estar louvando o Senhor nesta noite. E você que está assistindo possa mesmo estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Santo, Santo, poderoso, quem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, quem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo, Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo, Deus tu és. Ainda vai dizendo que só Ele é santo. Santo, Santo, poderoso, quem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo, Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar,
de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo és tu. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar. É teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar. É teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Quero saudar a todos os jovens, né, com boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado, nós vamos estar fazendo a nossa meditação nesta noite e nós vamos continuar no capítulo 6 de Provérbio, versículo 6 até o versículo 11. Nós vamos estar lendo essa porção da palavra do Senhor nosso Deus. Diz assim: vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendes ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, a tua necessidade como um homem armado. Oremos. Soberano Deus e amado Pai, te rendemos graça. Nesta noite, obrigado, Senhor, pela porção da tua palavra, que o Senhor possa estar abrindo o entendimento, Senhor Deus, de cada jovem, cada um de nós nesta noite, que o Senhor possa estar nos ensinando através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bem, amados, nós estamos aqui mais uma vez para trazer meditação aqui em Provérbio, capítulo 6. Eu já falei do versículo 1 até o versículo 5. Nós falamos da advertência ao fiador. E agora, do versículo 6 até o versículo 11, nós vamos estar falando sobre outra advertência. Advertência ao preguiçoso. Ao preguiçoso. O tema do empobrecimento econômico continua no texto. Quando o agente, do versículo 1 até o versículo 5, o agente era aqui o fiador. Agora, o agente é o preguiçoso. E a primeira advertência que ele coloca aqui para nós no texto, né, no versículo 6 até o versículo 11, essa advertência que é feita ao preguiçoso é para que ele aprenda as lições de sabedoria com as formigas. Para que ele aprenda, né, as lições de sabedoria com as formigas, no texto que nós lemos agora há pouco. Queridos, aqui no texto é dado uma ordem: vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Né? Então é dado uma ordem aqui no texto, essa advertência,
para que ele vá aprender com as formigas, as lições de sabedoria das formigas. Então é dado uma ordem, vai ter com as formigas. Queridos, esta ordem é colocada no início, logo no início do texto, né, dando ênfase para despertar o preguiçoso da sua acomodação. Porque, afinal, não há melhor exemplo de trabalho incessante do que o da formiga. Por isso, é colocado logo no início do versículo 6, vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Então, esta ordem é dada logo no início, para que o preguiçoso venha deixar a sua acomodação, né? E vá ter o exemplo das formigas. Amados, a palavra considera aí, que está no versículo 6, vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Considera o seu caminho e ser sábio. A palavra considera aqui significa olhar com discernimento moral. Olhar com discernimento moral, ou seja, olhar e avaliar o que as formigas estão fazendo. Olhar, avaliar e aprender com as formigas. É isso que ele está dizendo no texto. Vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Então a palavra considera significa olhar com discernimento moral. Olhar e avaliar e aprender. É isso que o texto coloca para nós. Os caminhos das formigas ensina basicamente o quê? A autodisciplina da formiga. A previdência da formiga, né? A sua previdência e a sua também diligência. Então vejamos alguns detalhes dados aqui no texto das formigas. Por exemplo, aqui o primeiro detalhe que é dado às formigas é que as formigas não têm líder. Ela não tem um líder. O mesmo acontece com os gafanhotos. Veja aí no versículo 7 que ele diz assim, não tem chefe, nem oficial, nem comandante. Então mostra aqui que as formigas elas não têm um líder de maneira nenhuma. Como também acontece com os gafanhotos, no capítulo 30 e o versículo 27. Também mostra que os gafanhotos também não têm líder. Queridos, os primeiros detalhes aqui que é dado, o primeiro detalhe que é dado é que eles não têm líder de maneira nenhuma. Os pesquisadores modernos, né, eles descobriram uma organização social perfeita entre as formigas. Mas isso não prova a existência de uma hierarquia de comando no meio delas. Né? Então, os pesquisadores modernos, eles descobriram uma organização social perfeita entre as formigas. Mas isso não prova a existência de uma hierarquia de comando no meio das formigas. Não prova. O chefe mencionado aqui no texto, no versículo 7, chefe mencionado aqui, é aquele que resolve alguma questão. É aquele que preserva a ordem. Isso é o chefe. Também tem o termo oficial, que se refere também, oficial, se referem ao superintendente. E nós encontramos na palavra de Deus, em Êxodo capítulo 5, versículo 6, versículo 7, versículo 14, nós encontramos superintendentes egípcios obrigando os israelitas a trabalhar. Né? Trabalhar. A palavra governante, que aparece no texto também, se refere principalmente àqueles que governam a conduta de um subordinado. Como diz aí no versículo 7, não tem elas chefe, nem oficial e nem comandante.
nem comandante. Nem comandante. Na sociedade das formigas, porém, nada disso é necessário. Nada disso é necessário na sociedade das formigas. Apesar de não ter líder, elas trabalham de forma organizada. De forma organizada elas trabalham. Por isso, o salmista aqui, o sábio Salomão, ele manda o preguiçoso ir ter com as formigas, aprender com elas. Aprender com elas, porque elas não têm líder, elas não têm comandante, elas não têm oficial, mas elas trabalham de forma organizada. Nós precisamos de um líder. Nós temos um líder que nós seguimos ele. Ele dá uma ordem e nós executamos essa ordem, porque nós temos um comandante, nós temos um líder que está nos liderando. Mas a formiga não. Elas trabalham organizada, mas não tem um líder que esteja ali todo o tempo. Não, eles trabalham organizadamente, mas sem líder, como o versículo 7 diz para nós. Aí, elas trabalham de forma organizada, concluindo todas as suas tarefas com eficiência. É isso que acontece aqui com as formigas. Então, do versículo 6 ao 8, mostra para nós que o sábio, aqui ele manda e ter o preguiçoso e ter com as formigas, aprender com as formigas. Do versículo 9 ao versículo 11, nós vimos aqui uma acusação contra o preguiçoso. Contra o preguiçoso, ele manda aprender, ele manda avaliar, aprender com a formiga, mas agora ele vai fazer uma acusação contra o preguiçoso. Uma acusação contra o preguiçoso. Veja, versículo 9 a 11. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então aqui ele mostra uma acusação contra o preguiçoso, né? Nos versículos 9 a 11. Consiste em uma acusação contra o preguiçoso, além de uma terrível admoestação, uma terrível, né, admoestação. Versículo 10 e 11 que eu acabei de ler para vocês. A atividade prudente da formiga cria um contraste do sono do preguiçoso. Enquanto as formigas estão trabalhando, o preguiçoso está dormindo, né? Está dormindo. Então cria um contraste entre a prudência das formigas com o sono do insensato, do preguiçoso. A pergunta, até quando, como diz aí no versículo, né? No versículo 9, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Então, a pergunta até quando é uma advertência ao preguiçoso, para que arrependa-se da sua preguiça e esteja, né, se levante rapidamente até antes que seja tarde demais. A pergunta também com o vocativo repetido que diz aí no versículo 9 e no versículo 6, né? Ó preguiçoso, essa pergunta, né, com esse vocativo repetido no versículo 6 e no versículo 9, ele visa despertá-lo da sua acomodação. Então, essa pergunta aí, esse vocábulo aí, diz que o preguiçoso, ele está visando despertá-lo da sua acomodação e colocá-lo responsabilidade nos seus ombros. Veja, diz o versículo 6, vai ter com as formigas, ó preguiçoso.
Versículo 9: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Amados, o versículo mostra para nós, o texto do 6 até o 11, versículo 11, que ele manda que o preguiçoso vá aprender com as formigas, vá aprender as lições de sabedoria das formigas. Mas também, do versículo 9 a 11, ele mostra que uma acusação contra o preguiçoso, né? Até quando ele vai ficar deitado? Até quando ele vai estar de braço cruzado? Até quando ele vai estar dormindo? Enquanto que as formigas estão trabalhando. Trabalha no verão para colher no inverno, para ter o seu pão. Veja, o versículo 8: no estio prepara o seu pão, no verão, né? E na cega ajunta o seu mantimento. Queridos e amados irmãos, a pessoa preguiçosa também experimenta anseio que não é preenchido. O preguiçoso, ele experimenta um anseio que não é preenchido, como diz em Provérbios capítulo 13, versículo 4, diz assim: ó preguiçoso, o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma do diligente se farta. É o que diz no versículo 4 do capítulo 13 de Provérbio. Na verdade, o livro de Provérbio ensina que o preguiçoso morre desejoso, mas na sua frustração vem de sua causa de não querer trabalhar, por causa que ele não quer trabalhar. Provérbio 21, versículos 25 e o versículo 26 diz assim, ó preguiçoso, o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Ele morre desejoso, ele deseja as coisas, mas as suas mãos se recusam a trabalhar. O cobiçoso cobiça todo o dia, mas o justo dá e nada retém. É o que diz Provérbios 21, 25 e 26. Queridos, amados jovens, a preguiça, ela é pecado. Quando nós temos preguiça de trabalhar, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de fazer algo para Deus, nós estamos pecando. E a Bíblia nos adverte que nós devemos ser sábio como as formigas, trabalhar, aprender com ela, aprender com as formigas. Ele diz que nós devemos olhar para a formiga, observar, aprender e avaliar o que elas estão fazendo. Só assim nós vamos aprender com ela. É isso que o salmista está dizendo. Vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Queridos, para nós concluirmos, nós temos nesse capítulo 4 advertências que eu dei já para vocês. Falei da primeira, advertência contra o serviço do fiador, né, contra servir de fiador, e agora advertência ao preguiçoso. E depois nós vamos para a terceira advertência, que é a advertência contra a maldade. E que Deus nos abençoe nessa reflexão da palavra do Senhor nosso Deus. Muito obrigado.